Olá, eu quero saudar você que está nos assistindo pela TV Manaim, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé, um programa em que nós sempre procuramos estabelecer a diferença entre o que é a ciência e o que é a fé. A ciência que permite o homem a ter contato com tantas coisas extraordinárias, a tecnologia. Aliás, nós estamos aqui fazendo esse programa por conta da ciência, aquilo que a ciência nos disponibilizou para o alcance da informação de todas as coisas. E claro, estamos aqui trazendo a informação da palavra de Deus para todos que estão nos acompanhando. E a fé que vem da eternidade, a fé que vem do Senhor, aquela que estabelece um elo entre o homem e Deus. Ela é o firme fundamento, porque ela está firmada na palavra de Deus. Quando o homem tem acesso a esta fé, o homem então ele passa a conhecer mistérios que provêm da glória do Senhor. E hoje nós vamos falar aqui a respeito de um episódio que é a evangelização no meio acadêmico. Vamos apresentar aqui os nossos componentes da mesa. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor, irmãos. Senhor. E a nossa irmã Raíza, doutora em Química, que participou conosco dos episódios sobre substâncias de Deus, está aqui também para falar a respeito desse assunto. Até mesmo porque irmã pesquisadora, presente no meio acadêmico, ninguém melhor para nos ajudar aqui para falar sobre isso, né? Com certeza. Há muitos anos no meio acadêmico, somando tudo, deve dar uns 10 anos, né? É muito tempo, hein, rapaz? Muito tempo. Não é fácil. Bom, mas é muito bom. Por isso que a irmã está aqui também. Amém. Olha, o texto base que nós vamos ler aqui está Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, verso 13. A palavra diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, aqui o Senhor Jesus, ele vai fazer uma comparação em relação aos discípulos, né, com o sal da terra. Então, ele faz uma consideração a respeito do gosto, né, que o sal ele traz e de um valor que está inserido no povo de Deus, né? Os discípulos ali estavam representando a igreja, né? Assim como o Senhor também diferencia a igreja do mundo. Sim. Né? Algo fundamental, algo substancial e que nós somos separados deste mundo. E eu acho que para a gente poder falar a respeito, antes a gente entrar nesse aspecto da evangelização, né, do testemunho dos servos, né, nas faculdades, nas escolas, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse contexto histórico da época. Né? Por quê? Por que Jesus ele vai dar esse destaque tão especial ao sal, né, em relação aos discípulos? O que a gente pode falar sobre isso, Raíza? Vamos deixar a Raíza falar bastante aqui no episódio. O que a gente pode falar a respeito desse contexto, né, histórico, aplicando assim para a vida acadêmica, inclusive? Né? Em primeiro momento, a gente pode pensar por que o Senhor falou do sal, né? E realmente o sal era algo que estava bem presente no contexto de vida deles naquela época. O sal era tão importante que em Roma eles tinham um lema assim: sal para todos. O sal Sim. era até sinônimo de riqueza, porque não havia geladeira, nada mais, né? O sal usado para conservar os alimentos. Perfeito. E muitas vezes até o pagamento deles era feito em sal, né? Os soldados ali romanos recebiam sal com forma de Por isso que não é pagamento. salário, né? Por isso vem a palavra salário. E quando o Senhor Jesus fala aqui que vai ser o sal da terra, e se ele for insípido, se ele perder o sabor para nada mais presta e é jogado fora, isso realmente acontecia, porque o método de obtenção desse sal era bem rudimentar, era basicamente a evaporação de água do Mar Morto, e aquele sal ele não vinha como uma substância pura, né? Ele estava ali misturado com outras coisas. Se ele não fosse bem armazenado, ele poderia realmente perder o sal. Que sal que a gente está falando ali? O NaCl, cloreto de sódio. Poderia perder pela umidade e tudo mais, e restar ali as outras substâncias que estavam misturadas, que realmente não tinham gosto, não tinha sabor, que também estava presente ali, que tem uma característica similar, por exemplo, o sulfato de cobre e tudo mais.
Então, de cálcios, falta de cálcio. Uhum. E então, nesse sentido, ele podia realmente perder o sabor. Para nós hoje é estranho, né? O sal perder o sabor, né? Isso não acontece na nossa casa, É verdade. não é comum. Mas naquela época isso era comum. Então, por isso que o Senhor, ele utiliza, né, esse exemplo. E aí já vem alguns ensinos para nós importantes, né? Dessas propriedades do sal. O Senhor queria que elas fossem mantidas, né? Então, o que isso Sim. traz para nós, né? Essas propriedades dos sais serem mantidas. Uhum. Que eu entendo que é um pouco, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Né? Exatamente, né? Muito bem, interessante isso, né? Essa abordagem, né, pastor Tiago? Porque a gente vai observando que nada na palavra do Senhor é por acaso. De maneira alguma. E ela usa algumas palavras assim que a gente vai trazendo dentro de um contexto espiritual, né? Essa questão da conservação, do valor, né? Então existe um valor muito grande para o sal. E para o Senhor, eu acho que aqui já vale a pena de fazer uma aplicação espiritual em cima disso, é que para Deus há um valor no homem, né, que nós não enxergamos, mas Deus, ele vê algo precioso em nós. Né? Sim. A alma do homem é preciosa para Deus. E nós não tínhamos condição alguma de pagar essa conta do pecado que entrou na vida do homem. Mas o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário. Né? Então ele nos comprou com o seu precioso sangue. Então a ponto de ele nos chamar, de comparar a sua igreja com o sal, né? Aquilo que traz o tempero. Mas ai de nós, sem a bênção do Espírito Santo na nossa vida. Né? Há alguns aspectos também que eu creio que a gente vai poder falar dentro desse sentido de testemunho da vida do servo na evangelização, mas vamos aproveitar a doutora Raíza em Química para explorar um pouquinho dessa parte química, das propriedades físico-químicas em relação ao sal. O que a gente pode falar sobre isso? Que já aqueles que estão nos acompanhando em casa vão entender qual a aplicação que a gente vai fazer nisso. Se puder, por gentileza, colocar a imagem. A imagem lá do o sal. Senhor nos chamou de sal da terra. Então, nós vamos entender um pouco melhor o que é esse sal, né? De que sal o Senhor estava falando. Então, esse aí é o cloreto de sódio, NaCl. Ele é proveniente, então, da interação entre um átomo de sódio e um átomo de cloro. E quando eles se encontram, podemos dizer assim, eles formam uma ligação química, que é chamada de ligação iônica. Essa ligação significa que ocorreu ali uma transferência de elétrons. O sódio, ele transferiu o seu elétron para o cloro e ele formou íons. Então, tem o sódio positivo e o cloro negativo. Então, deu uma característica polar a esse elemento, a essa substância. Perfeito. Então, dentro disso, essa interação entre eles é que traz todas as características importantes que a gente vai trazer, né? Uma delas é que o sal de cozinha, ela tem uma estrutura, sal de cozinha, né, o NaCl conhecido também como sal de cozinha, ele tem uma estrutura muito bem definida. É difícil ele perder essa estrutura cristalina dele. Por exemplo, se a gente comparar o sal com o açúcar, se você aquecer um pouco ali no seu fogão, ele já perde toda a estrutura, já vira aquele caramelo, né? Agora, o sal no seu fogão, você não vai conseguir fundir esse sal, você precisa de temperaturas muito mais altas. Então, a vida do servo do Senhor, a gente precisa ter essa característica deste sal, né? De termos a nossa vida bem estruturada, definida no Senhor, e que as coisas externas que vêm, não venham nos tirar, venham nos fazer a gente perder a nossa forma, né? Nossa firmeza no Senhor tão facilmente, né? Maravilha. Acho que 2 aspectos aqui importantes. O primeiro deles é justamente essa questão da altíssima temperatura, né? Então, o servo, né, que é direcionado pelo Espírito, e aí a gente colocando até o jovem no meio acadêmico, né, que tem tantas preocupações e que passa por muitos problemas. Se eu for pegar aqui o testemunho da Raiz, ela pode escrever um livro dos problemas lá para escrever a dissertação dela, a tese dela, né, que são as altas temperaturas que muitas vezes nós somos submetidos. Mas o sal ele não se deteriora, né, ele se mantém
né? O Senhor nos sustenta. E daquilo que ela fez explicação no início, você vê que o sal lá de antigamente, ele perdia a característica Sim, do sal mesmo, né? Ficava com as Sim. impurezas. Só as sim, impurezas só ficaram. sobrava as impurezas. Então, se a nossa vida espiritual tiver misturada com aquilo desse mundo, o que vai embora é a vida espiritual e o que é do mundo fica. É Então, a verdade. nossa vida tem que estar pura no Senhor. Por isso que tem a característica do sal é essa pureza dele, essa cor característica de ser branco, ou seja, fala da santidade, Sim, fala daquilo que é a pureza do espírito, é aquilo que traz, o sal traz preservação, ou seja, preserva o alimento, ou seja, é aquilo que preserva a nossa vida. Nós temos que ser preservados pelo Senhor. nós somos conservados pelo É. Senhor Jesus, né? E dentro desse meio acadêmico, se perder falar, Claro, o desafio, né, do jovem, de quem estuda, de quem está ali, é justamente isso, conservar, né? E às vezes o nosso testemunho está muito nisso. Muitas vezes o nosso testemunho é sem palavras. isso que eu ia Quando falar, a gente do bem definido, né? quando a gente está bem definido ali, né, Perfeito. e conserva a nossa vida no Senhor, isso já é um testemunho, isso já se fala muito por si só, né? Exatamente. Essa conservação, né? O que nos conserva é essa operação do Espírito. Aliás, a característica do sal, né? O sal, ele preserva o alimento, como foi falado pela doutora Raíza. Então, a gente vai observar o seguinte, que a igreja, ao mesmo tempo, a presença da igreja neste mundo, né, ela conserva o Espírito Santo. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também vai junto. O Espírito Santo só está aqui Por para conta de que a igreja... preparar para que a igreja está, Exatamente. para o preparo da igreja. Isso. O dia que a igreja for embora, o Espírito Santo também é retirado. E aí o Exatamente. mundo fica... E até um texto de Tessalonicenses fala que só um que o detém até agora, que é o Espírito Santo. O dia que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. Muito bom. Eu acho que é interessante agora a gente ouvir também a doutora Raíza a respeito de algumas experiências, né, que ela vivenciou, que muitos que estão nos acompanhando em casa pode até observar alguma semelhança, né, do que está enfrentando na faculdade, e a importância, né, de sermos bem conservados na presença do Senhor, a importância de estarmos estruturados, né, de estarmos bem definidos, como um meio de evangelização. Né? Queria que a irmã contasse um pouquinho da sua experiência. Amém. Então, a minha experiência está relacionada um pouco a isso, né? Essa função do sal de dar o sabor. E às vezes, é isso que a presença nossa no meio acadêmico, como servo do Senhor, faz a diferença, né? Só lembrando um pouco sobre Daniel, ele pediu isso, né? Ele estava ali meio entre sábios, e ele pediu, experimenta, ele se conservou, né? Ele teve uma vida diferente, gente, tudo estava exposto ali, tudo estava disponível para ele. E dentro do meio acadêmico tem muitas coisas disponíveis para nós, né? E não só aquilo que um jovem gosta de fazer, né? Mas também com relação aos conhecimentos desse mundo. A gente se depara com muitas informações novas, né? E para a gente conservar a nossa fé nesse meio e evangelizar e testemunhar, às vezes a nossa presença ali, o nosso testemunho, como nós falamos, é importante. E eu me lembro agora, quando eu fui defender meu doutorado, Sim. Um tempo antes, a minha orientadora, ela me procurou, e quando ela conversou comigo, ela falou assim, com os olhos em lágrimas, e ela falou assim, Raíza, como você faz falta aqui nesse laboratório? A sua presença, ela trazia paz aqui, esse lugar, você conseguia conversar com as pessoas, resolver, né, contendas, né, podemos dizer essa palavra. E aí ele ficou um testemunho, né, de que a presença do servo do Senhor, quando a gente escolhe se manter firme nessa característica, escolhe não perder o sabor, só de estarmos ali definidos, o nosso testemunho fala, né? A gente já está evangelizando do Senhor, falando do Senhor. Extraordinário, muito Maravilha, bom, né? né? Glória a Jesus. Bem, eu vou pedir aqui agora a participação de uma irmã, que ela é professora universitária lá da UNB, a nossa irmã Sara Cristina. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela UNB, tem mestrado em Botânica e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Também tem pós-doutorado na Universidade de Cádiz, na Espanha. Nossa irmã é professora lá na Universidade de Brasília e
e ela tem algumas experiências para nos contar a respeito do processo de evangelização que ela tem tido lá na universidade. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, venho aqui hoje contar um pouquinho para vocês da nossa experiência com a evangelização no meio acadêmico, que temos vivido essa experiência ali na Universidade de Brasília. Vem desde 2012, o Senhor mostrou então esse trabalho para ser realizado ali como um ponto de pregação, e iniciamos ali com uma vez por semana, mediante a autorização da universidade para o uso daquela sala, e assim levamos ali a palavra do Senhor, os louvores. E depois mais o Senhor foi aperfeiçoando o trabalho, e hoje nós temos 2 vezes por semana. O culto acontece às terças e quintas, de 12h30 a 1h. E o Senhor tem dado uma grande bênção, onde os jovens têm se envolvido bastante, o ministério, as senhoras, ou seja, um culto aberto para toda a igreja e para aqueles que nos visitam. Então, antes de começarmos ali o culto, nós fazemos uns 10 minutos de evangelização nos corredores da universidade, cantando louvores, distribuindo os convites. Também são fixados nos murais da universidade um cartaz fazendo o convite, mediante também a autorização da universidade. E assim, muitos frutos têm sido colhidos naquele local. E esse trabalho, ele tem sido para os nossos jovens que estudam ali, para aqueles visitantes que têm participado, um refrigério, um refúgio, um esconderijo. Um ambiente tão difícil, tão árido, né, e muitas vezes bastante ríspidos com os crentes que ali estudam, mas eles têm buscado ali um refúgio, a presença do Senhor, e tem sido uma grande bênção. Então essa é a nossa experiência ali na Universidade de Brasília, né, foi um trabalho que o Senhor tem mantido aberta essa porta, muitas oposições se levantaram de fato a esse trabalho, mas maior é o Senhor, maior que está conosco, e cremos que muitos frutos ainda serão gerados ali. Já são quase 13 anos com essa porta aberta, e desejamos que essa nossa experiência possa então atingir várias outras universidades, vários outros ambientes acadêmicos, para que os nossos jovens entendam que com uma fé forte, né, o Senhor vai dar ali uma bênção e a vitória para eles no local de estudo. Então essa é a nossa experiência na Universidade de Brasília, com um ponto de pregação ali. A paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação da nossa irmã Sara. E agora nós teremos uma palavra do pastor Rafael Bolt, que tem mestrado e doutorado em Direito, e ele é professor universitário. Ele vai falar um pouquinho também para os jovens a respeito da evangelização, uma experiência também que ele tem vivido na sua vida profissional. Fala o Senhor, irmãos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a evangelização no meio acadêmico. Evangelizar no meio acadêmico é sempre um grande desafio, mas é sempre uma grande bênção. E a principal forma de nós evangelizar no meio acadêmico é testemunhar. O nosso testemunho, ele certamente vai falar. Quando você joga, ou irmão, que faz faculdade, que trabalha, que está na escola, der o testemunho, muitas pessoas serão alcançadas. Mas de muitas vezes, discursos ou pregações, é importante nós vivermos a palavra. E principalmente, estarmos prontos, preparados, como disse a palavra, sempre uma bênção. Esteja preparado, porque surgirão as oportunidades para falar do Senhor, para evangelizar. E quando ela surgir, você precisa conhecer, não só o conhecimento técnico, mas a Bíblia, a doutrina. E Deus certamente vai usar a todos a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Rafael Bolt. Bom, nós estamos chegando aqui ao final de mais um episódio, e eu vou pedir, só para a gente poder finalizar aqui, a doutora Raíza para dar uma pequena palavra para os irmãos que estão nos acompanhando, principalmente os jovens que estão no ambiente acadêmico, nessa questão aí da evangelização. Irmãos, jovens, né, irmãos que estão no meio acadêmico, o desafio é grande, mas o Senhor, ele nos dá ele nos chamou para esse sal da terra, mas ele nos dá toda a condição de darmos testemunho, de evangelizarmos ali, de sermos conservados. Então, sempre lembre-se disso, que há um chamado do Senhor na sua vida. Aproveita esse momento, né? O momento de estar ali no meio acadêmico também é um lugar de você ser usado pelo Senhor para falar do Senhor, para dar sabor naquele lugar. As universidades, as faculdades estão precisando de servos do Senhor ali para dar sabor àquele lugar, para levar uma palavra de salvação. E o Senhor, ele irá te conservar ali e usar a sua vida. Glória a Jesus. Maravilha. Extraordinário, né?
Como é bom servir o Senhor. Então, Deus, Amém, glória a Jesus. Ele dá presentes, né? Dá presentes aos jovens, ele abre portas na faculdade, o curso que Ele quer, e ali chega um momento em que o Senhor também vai dar oportunidades de falar da palavra, da experiência aí. que ele tem vivido na presença do Senhor. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz, Senhor. Amém. Irmã Raiz, a paz do Senhor. Irmã Paz do Senhor. Raiz está lá na igreja, De Praia da Costa 3. pastor? Pastor Marcelo Ferreira. Ó, Pronto, deixar bem registrado. representado. Muito bem. A paz do Senhor seja sempre bem-vinda, viu? Amém, obrigada. Despedimos também de todos que estão nos acompanhando, você que nos assistiu mais uma vez, que essa palavra seja guardada no seu coração. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.